Às vezes, seu marido ou a sua esposa nem tenha falado algo tão grave, mas a sua mente entende aquilo como um ataque. E você reage como quem está se defendendo, mesmo sem que ninguém tenha te atacado. É como se a sua mente dissesse: isso já aconteceu, isso já doeu em mim e eu não vou deixar que vai doer de novo. Sabe quando você olha para o seu casamento e você sente que você já tentou de tudo? Talvez você já tenha feito orações, você já tenha entrado em um propósito, você tenha buscado ajuda, porém você sente que você ainda continua remando sozinho, como se o outro não estivesse junto com você e você estivesse como se fosse num barco e você estivesse remando sozinho. Talvez o seu casamento ainda continue de pé, mas por dentro você se sente exausto, cansado, sufocado. Tem dias que parece que algo mudou, e aí você vê como uma expressão e como se fosse reacender a chama, né. Porém, não é isso que dentro dos bastidores está acontecendo. Talvez você esteja em um ponto onde você se sente desamparado, onde você não consegue mais suportar aquilo que está acontecendo. Para quem está de fora, parece que está tudo normal, só que por dentro há um silêncio, há um grito, há algo que você não consegue explicar com palavras. Então, vocês começam a sair nos finais de semana é como um casal normal. Só que quando vocês chegam em casa, no domingo, parece que tudo vem à tona. Dentro de você existe um buraco, existe um silêncio que grita. Alguns vivem o casamento de fachada, que por fora é tudo bonitinho, porém dentro de casa é cheio de frustrações. Outros vivem o casamento em silêncio, que é o casamento que não tem brigas, não tem gritos, também não tem afeto, não tem carinho, como se fossem dois colegas convivendo dentro da mesma casa com os filhos e só dividindo as contas e sobrevivendo, não vivendo realmente o que é um casamento. E aí você começa a se questionar: será que o problema sou eu? Será que Deus não está mais nessa relação? Será que o meu parceiro já tem uma outra pessoa? E aí que muitos entram em crise com a fé. Começam a duvidar de Deus, porque se ele é realmente um Deus de restauração, por que o meu casamento ainda continua da mesma forma? E talvez o problema não seja a falta de fé, talvez o problema seja a falta de enfrentamento. Talvez você tenha colocado toda a sua energia para mudar o que está por fora e até tenha tentado mudar o outro, só que você esqueceu que a mudança realmente começa do lado de dentro. Começa dentro de você. É como em uma reforma, como se você estivesse pedindo para Deus mudar o telhado, trocar todas as telhas, mas você esquece que a base está cheia de rachaduras. E isso não é para te culpar e nem colocar um peso maior, é somente para te libertar. Porque enquanto você acha que a mudança depende do outro, ela realmente não vai começar dentro de você. E a base de tudo isso é a mudança interna, é a mudança que começa dentro de você. Talvez Deus já esteja falando com você, mas você só consegue olhar para a dor, você só consegue olhar para a indiferença do outro, você só consegue olhar para aquilo que não está acontecendo. Você precisa começar a olhar para dentro e acreditar que o que você está vivendo tem sim solução. E talvez a primeira chave para sua restauração seja essa. Você precisa parar de esperar uma mudança mágica. Não vai vir de fora para dentro, mas acredite, vai começar no lugar mais difícil, que é dentro de você. Tem uma coisa que muita gente boa com coração sincero ainda não tem entendido. Nem toda oração é oração. Às vezes é um desabafo com medo, é uma fuga que a sua alma não quer encarar. Tem muita oração que, na verdade, é uma tentativa de controle. Deus, muda ele, mostra para ele o quanto que ele tá errado. Ou então, Deus, toca no coração do meu marido, da minha esposa, porque eu já fiz de tudo. Aos meus olhos, eu não consigo fazer mais nada. Mas a pergunta que fica é: e você? Você realmente está disposto a mudar de verdade? Você realmente está disposto a abrir seu coração? Porque nós temos muito costume de colocar tudo aquilo que a gente vive para Deus resolver como se fosse num passe de mágicas, mas a gente esquece que Deus é cirúrgico para resolver todas as coisas. Deus não é um gênio da lâmpada que vai realizar todos os pedidos do nosso coração. Deus, ele é um pai que ama, mas ele também corrige, confronta e ele também vai tratar. E às vezes o maior milagre que Deus quer fazer é em você. Antes dele restaurar o outro, ele quer realmente restaurar a sua estrutura emocional. A neurociência mostra que mais de 90% das nossas reações dentro de um relacionamento ela vem de padrões automáticos. E sabe aquelas reações que você tem e depois você se arrepende? Às vezes um tom de voz que sobe, às vezes uma reação ríspida que você tem,
Tudo isso são gatilhos emocionais. São memórias, traumas e medos que estão guardados no seu inconsciente. E eles repulsam de uma forma automática toda vez que algo parecido acontece. Você reage como quem está se defendendo. Às vezes, seu marido ou a sua esposa nem tenha falado algo tão grave, mas a sua mente entende aquilo como um ataque. E você reage como quem está se defendendo, mesmo sem que ninguém tenha te atacado. É como se a sua mente dissesse: isso já aconteceu, isso já doeu em mim, e eu não vou deixar que vai doer de novo. Então você se protege, se afasta, pensando que isso vai resolver o seu problema. E aí, mesmo vocês se amando, vocês se machucam. E vocês querendo acertar, vocês continuam falhando. E por quê? Porque uma ferida emocional não curada, ela gera uma sabotagem relacional. E é aí que a fé precisa parar de ser um discurso e que realmente começar a ser uma prática constante. Porque a oração, ela é essencial. Mas orar sem permitir que o Espírito Santo te revele as coisas é só uma religiosidade. Tem muita gente que ora, mas não quer passar pelo processo, não quer passar pelo deserto, pela tempestade, e ela sempre vai existir. Às vezes nós queremos um milagre, mas sem a mudança. Nós queremos restauração, mas nós não queremos confrontar tudo aquilo que nós já passamos desde a infância, dentro da nossa própria casa, tudo aquilo que vivenciamos e vivemos. E eu não tô falando isso para te acusar, eu tô falando porque nós vivemos isso todos os dias. Tem muita gente boa e sincera, mas travada por traumas que nunca foram tratados. Às vezes aprendemos que tudo se resolve com oração, mas Deus, ele realmente cura com o processo, com o seu processo de entrega, a sua humildade em reconhecer, o seu coração disposto, a exposição da sua ferida. É a partir de todos esses pontos que Deus começa a cura. E aí nós paramos de querer controlar tudo com as nossas mãos. Quando você começa a orar dizendo: Senhor, começa em mim, me mostra, me cura por dentro e traz à tona aquilo que realmente eu não estou vendo. E é aí que tudo começa a mudar. Agora, imagine que você está em um barco furado no meio do mar, com um remo em cada mão. E você está remando com todas as suas forças. E quanto mais você rema, mais água entra. E aí você começa a se desesperar. Você começa a orar, a gritar, a buscar por socorro. E aí você fala: Deus, me ajuda, eu não consigo sozinho. Deus, ele já te mostrou o buraco no casco. Ele talvez tenha até colocado um balde para te ajudar. E pessoas para te alertar. Ei, para de remar e conserta esse buraco. Mas você insiste e continua remando, na esperança de que você remar mais rápido, você vai conseguir sair do lugar. Mas aí você percebe, tarde demais, que a água já encheu tudo. E aí, essa é a história de muitos casamentos. Pessoas que estão colocando força e insistência, mas não pararam para consertar o furo no casco. Você pode até amar e querer continuar, mas se você não tratar as feridas da alma, você pode afundar emocionalmente. E aí tem gente que está tentando salvar o casamento, mas sem olhar para as próprias dores vividas, para as mágoas acumuladas e as palavras que nunca foram ditas. Outros que vivem um casamento automático, que trabalha, volta, cuida dos filhos, arruma a casa, mas emocionalmente ferido. Se você continuar ignorando o que está acontecendo dentro de você, a sua restauração nunca será completa. Então, Deus não quer mudar apenas o comportamento do seu cônjuge. Ele quer curar a fundação emocional do casamento. E essa transformação, ela passa por perdão, verdade e também por vulnerabilidade. Por isso, a restauração, ela não começa quando o outro muda. Ela começa quando você decide parar e encarar o buraco. A sua rejeição não curada, o medo de ser abandonado, o orgulho e o seu jeito defensivo que aprendeu a se proteger antes mesmo de amar. Ou talvez, então, seja a sua tentativa de tentar fazer tudo sozinho. Ou achando que Deus vai fazer um milagre, mas sem você realmente mudar nada. Porque a restauração, ela não começa quando você pede por mudança. Ela começa quando você se torna a mudança. Talvez, se você chegou até aqui, é porque essa dor e esse aperto no peito fazem parte da sua realidade hoje. E eu te entendo, porque nós vivemos isso. A gente também passou por momentos difíceis, momentos que só o amor parece que não bastava mais. E mesmo crendo em Deus, a gente não se entendia e nem se via mais. Nem se ouvia também. Na verdade, a gente chegou até se separar por 2 meses. E esses 2 meses pareciam 20 anos.
Parecia que realmente era o fim. Foi doloroso e silencioso, mas também foi o ponto de virada para nós. Foi exatamente nesse lugar de quebra, de vazio, que realmente Deus começou a revelar que Ele tinha algo muito maior para nós. Naquela época, a gente nem entendia direito o que era cura emocional. Não sabíamos falar sobre crenças, medos, traumas, mas nós sabíamos que Deus já estava lapidando todo esse trajeto. Ele usou cada crise para nos mostrar quem realmente éramos. Ele nos fez enxergar as feridas que estavam escondidas e que vinham lá de trás, mas nós depositávamos isso um no outro. E mesmo sem ter um nome para as coisas, nós fomos vivendo esse processo, que ele era tanto emocional quanto espiritual. E foi na prática e na convivência do dia a dia que Deus começou a revelar para nós tudo isso que estava acontecendo. Ele não permitiu aquela dor para nos destruir, ele permitiu para nos lapidar. E hoje, olhando para trás, a gente vê que tudo aquilo que nós vivemos foi como se Deus tivesse nos preparado primeiro para a vida, né? E pela vida, e depois pela nossa formação. Nos tornamos mentores e terapeutas, mas antes disso, Deus já tinha feito a obra em nós. Ele já tinha feito a obra no nosso casamento, na nossa identidade e no nosso propósito também. Não foi uma formação que nos deu autoridade, foi o nosso vale, foi o nosso deserto, foi a nossa história, foi aquilo que nós vivemos. Foi a decisão de não desistir, foi a decisão de amar mesmo quando tudo doía. E é por isso que estamos aqui hoje, não como um casal perfeito, mas como um casal real. Nós conhecemos o processo, nós conhecemos o silêncio da casa, nós também conhecemos o desânimo da nossa alma, mas também nós conhecemos a restauração, que é única e exclusiva que vem de Deus, e que isso muda tudo. Se você sente que ninguém sente da sua dor, nós sentimos porque nós já vivemos isso. E hoje, pela graça de Deus, nós vivemos para também compartilhar e ajudar outros casais. Você não precisa carregar tudo isso sozinho e fingir que realmente está tudo bem. Ainda dá tempo, e se você quiser, a gente também caminha com você. Respira um pouco agora. Talvez você tenha ouvido muita coisa até aqui, e verdades também difíceis de aceitar. Mas também seja algo que o seu coração estava esperando muito tempo, pela clareza. E a clareza de que tudo isso que você está vivendo tem explicação. Se você viu esse vídeo e sentiu que nós descrevemos exatamente o que está acontecendo com você, na sua casa e no seu relacionamento, então eu quero te dizer que você está no lugar certo e que esse é só o começo. Porque o que a gente falou até aqui foi só o primeiro passo, mas talvez você possa estar se perguntando, tá, e o que eu faço agora, se só eu quero lutar? E no próximo vídeo, nós vamos responder uma das perguntas mais difíceis que um coração ferido pode carregar. E quando só um quer lutar e o outro já se afastou? A gente vai te mostrar que quando parece que só um está lutando, Deus ainda está trabalhando. E existe algo profundo para acontecer aí, mesmo no silêncio. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se prepare. Nós iremos deixar o vídeo aqui para você. E se você está aí pensando, eu preciso de uma ajuda profunda, eu preciso que realmente alguém caminhe comigo. E a gente te entende. E é por isso que existe o método Cura e Conexão. É um caminho para quem quer mais do que conselhos. É um caminho para quem realmente busca uma restauração de verdade. Se esse for o seu momento, você vai saber. E é sem pressão, é só se realmente fizer sentido para você. Por hoje, guarde isso no seu coração. A restauração, ela não acontece do dia para a noite. Ela começa no dia que você decide parar de viver do mesmo jeito. E se hoje for esse dia para você, que assim então comece um caminho para uma nova jornada. A gente caminha com você e até o próximo vídeo.